Prezados alunos do curso superior de Tecnologia em Processos Gerenciais da disciplina Administração de Pessoas, sejam bem-vindos à nossa videoaula 6 sobre o tema motivação. De hoje nós vamos tratar do tema motivação, abordaremos algumas definições e principais teorias motivacionais, dentre as quais nós abordaremos a teoria da hierarquia das necessidades, a teoria X e a teoria Y e a teoria dos dois fatores. Temos nossa aula de hoje abordando o significado da palavra motivação. A palavra motivação vem do latim, que significa motivos, quer dizer aquilo que movimenta, que faz andar. É um tema muito estudado, tem um enfoque comportamental, né? Então procura compreender os mecanismos que movimentam, né? E que mobilizam as pessoas a adotarem determinadas ações, né? Está voltado para o interesse do tema motivação, está voltado para identificação de comportamentos com alto desempenho, né? Tem um interesse e um apelo muito grande no contexto das organizações, das empresas, né, da sociedade como um todo. E abrange, né, o tema abrange os motivos que produzem um determinado comportamento, independente de qual for esse motivo. Podemos afirmar que a palavra motivação, então, tem um significado voltado para a ação, né? Para a emoção, que impulsiona as pessoas e que, de uma certa forma, influencia o seu jeito de perceber os fatos. Então, motivação tem três contextos que envolvem o conceito da palavra motivação. A primeira, a ação, a segunda, a emoção, e a terceira, a influência que esses dois aspectos têm na maneira como as pessoas percebem. A palavra motivação, portanto, pode significar o processo responsável pela intensidade, pela direção e pela persistência dos esforços que uma pessoa faz para alcançar uma determinada meta, um determinado objetivo. Bom, intensidade tem a ver com o esforço, né, que a pessoa despende para realizar alguma ação. A direção tem a ver com aonde ela quer chegar, né, com o rumo que ela vai tomar para dedicar aquela intensidade que ela está dando, né, para aquele esforço, aquela intensidade daquele esforço que ela está dando. Então, a direção tem a ver com o objetivo que ela quer, com o desejo dela, né? E a persistência tem a ver com o tempo que essa pessoa vai se manter executando, exercendo aquele esforço para alcançar aquela meta. Para Gondim e Silva, motivação é definida como uma ação dirigida a objetivos, sendo autorregulada, biológica ou cognitivamente, persistente no tempo e ativada por um conjunto de necessidades, que são as emoções, os valores, as metas e as expectativas, né? Então, motivação, reforçando aquilo que falamos há pouco no slide anterior, ela direciona uma ação ao alcance de algum objetivo desejado pela pessoa. Esse alcance, esse desejo, ele é autorregulado ou pelos aspectos biológicos, né, por alguma necessidade biológica ou por alguma necessidade cognitiva, alguma forma da pessoa perceber o mundo, ela tem desejo de fazer alguma coisa, de entender melhor e compreender melhor o que está à sua volta, então é um desejo cognitivo, né, que persiste no tempo, que é ativada por um conjunto de necessidades, então a motivação está sempre mobilizada por alguma necessidade que o indivíduo tem de querer alguma coisa, né? De se direcionar para o alcance de um objetivo, né? E está permeado de emoções, de valores, de expectativas, né? De alcance de metas. Então, é isso que a gente pode definir como sendo motivação.
Os estudos sobre as teorias motivacionais, né, os estudos acerca da motivação, tiveram início na década de 1950 e 1960. Neste período, surgiram a teoria de hierarquia das necessidades, a teoria dos dois fatores e a teoria X e Y. Durante o período da década que compreendeu os anos de 1970 a 1980, existem duas grandes teorias que marcaram este período. A teoria da ERG, que é o acrônimo de Existência, Relacionamento e Crescimento, uma outra teoria das necessidades, e depois, agora, teorias mais decorrentes, né, dessas outras que nós falamos anteriormente, são a teoria da avaliação cognitiva, a teoria da fixação de objetivos, a teoria de reforço, a teoria de planejamento de trabalho, a teoria da equidade e a teoria da expectativa. Destas teorias, obviamente, não teremos tempo de tratar todas elas, vamos tratar apenas, né, no nosso conteúdo, das teorias que emergiram nas décadas de 1950 e 1960, que são as teorias básicas da avaliação das teorias motivacionais, que são a teoria das necessidades, a teoria dos dois fatores e a teoria X e Y. A teoria que nós vamos ver agora é a teoria da hierarquia das necessidades. A teoria da hierarquia das necessidades foi desenvolvida por Maslow, que é um psicólogo que se dedicou a trabalhar com o tema motivação. Nessa teoria, Maslow define uma pirâmide de hierarquia das necessidades humanas. Então, ele diz que todos os seres humanos possuem necessidades e que essas necessidades vão desde as necessidades fisiológicas e básicas até a necessidade de autorrealização, passando pela necessidade de segurança, pela necessidade social e pela necessidade de autoestima. Cada uma dessas necessidades, uma vez satisfeita a necessidade de um nível, o indivíduo sempre acaba tendo uma necessidade motivacional relativa a outro nível. Né? E a tendência do indivíduo é sempre se sentir satisfeito, né? Realizado. Então, a tendência é que nós sejamos sempre muito realizados. E Maslow disse que isso é muito difícil de acontecer, porque o ser humano ele tem inúmeras necessidades e a autorrealização é algo extremamente complexo e muito difícil de ser alcançado. Nós vamos ver mais detalhadamente agora alguns aspectos importantes da teoria da hierarquia das. Para Maslow, na medida em que uma necessidade é atendida, a outra se torna a dominante. E essas necessidades, elas são sequenciais. Então, assim, se eu tenho uma necessidade básica do tipo, se eu tenho sede, na medida em que eu atendo essa minha necessidade e mato a minha sede, a minha próxima necessidade é uma necessidade que vem num nível hierárquico superior, que é a necessidade de segurança. Então, eu passo a ter necessidade de ter uma casa própria, de ter um lar tranquilo para eu morar. Então, é isso que o Maslow coloca. Além da necessidade, quando ela é atendida, eu passo para a necessidade maior que aquela, né, sempre numa ordem sequencial. Ele diz também que para motivar é necessário entender em que nível das hierarquias a pessoa se encontra. Né? E no momento que você identificar isso, você precisa focar em satisfazer aquele nível de necessidade. Né? Então, isso é muito importante para as empresas, né? Para o local de trabalho. Por quê? Porque, à medida em que as empresas identificam as nossas necessidades, elas satisfazem essa necessidade e nos mantêm motivados. Né? E aí, à medida que nós estamos satisfeitos com a necessidade,
nós vamos ter outras necessidades. E a ideia é que as empresas, na medida do possível, consigam satisfazer as nossas necessidades para que a gente possa ter condições de trabalhar tranquilo, né, de dedicar nosso tempo, nosso potencial para o alcance dos objetivos organizacionais. Bom, ele diz também que as necessidades fisiológicas, que são as necessidades básicas, referentes ao físico, né? Portanto, relacionadas à nossa questão física. Então, matar a sede, matar a fome, né? Se sentir nossos desejos de sobrevivência satisfeitos, e a necessidade de segurança, que são os níveis mais baixos das nossas necessidades. Então, uma vez essas duas necessidades estando satisfeitas, quase sempre externamente. Então, a gente consegue satisfazer essas necessidades de níveis mais baixos num nível externo, né? Então, eu consigo comprar as coisas, eu consigo, ganhando meu salário, eu consigo pagar o aluguel, eu consigo pagar a minha sobrevivência no que se refere à alimentação e por aí vai. Então, essas duas necessidades são muito satisfeitas externamente, né? Mas as necessidades do nível social, de estima e de autorrealização, que são as necessidades de níveis mais altos, são necessidades que a gente precisa satisfazer internamente. Então, são necessidades que nós construímos nas nossas relações humanas e sociais, né? Elas têm a ver com autoestima, têm a ver com o sentimento de pertencimento. Então, elas são necessidades que nós criamos dentro das nossas, internamente, né? Está intrínseco às nossas necessidades, né? Nós somos seres relacionais, nós não vivemos sozinhos, nós não vivemos isolados, né? Então a gente precisa do outro para conviver. Nessa convivência, a gente precisa ter o reconhecimento do outro, né? O outro precisa dizer para a gente que está gostando do que a gente está falando, que está gostando do que a gente está fazendo no trabalho. Então, e a necessidade de autorrealização, a gente precisa se sentir satisfeito, precisa se sentir realizado, né? Feliz, olha, estou muito satisfeito com tudo aquilo que eu fiz e com tudo aquilo que eu sou. Então, essas três necessidades, que são dos três níveis hierárquicos mais altos, elas são necessidades intrínsecas, que estão internas, né? Fazem parte da lógica e de raciocínio e do psique humano. Então, é isso que o Maslow diz. Dois tipos de necessidades, a fisiológica e a de segurança, são de níveis mais baixos e, portanto, são atendidas de maneira externa. Eu posso comprar uma coisa, eu tendo dinheiro, eu posso pagar, eu posso me satisfazer, porque eu tenho condições para comprar aquilo que está externo a mim, né? E as três outras necessidades são níveis mais altos, cuja satisfação depende das condições psicológicas, emocionais, nas quais eu estiver naquele determinado. Vamos abordar agora a teoria Y e a teoria X. A teoria Y e a teoria X foi desenvolvida por MacGregor. MacGregor foi um estudioso da década de 1950 que se preocupava em entender quais eram as concepções de gestão que as empresas de sucesso naquela época tinham e o que porque ele queria entender se essas concepções que essas empresas de sucesso tinham estavam diretamente relacionadas ao êxito delas, né? Então, ele fez essa pesquisa e foi atrás de como é que essas empresas de sucesso percebiam e concebiam, né, a gestão, as pessoas, a maneira de gerir a empresa como um todo, né? E ele identificou que havia uma concepção de gestão nessas empresas de sucesso que era completamente diferente da concepção de gestão que havia nas empresas que não obtiveram tanto sucesso quanto aquelas.
E aí ele deu um nome, apelidou essa teoria, né, de teoria Y, ou seja, as empresas que tinham sucesso e que concebiam, né, a gestão e as pessoas de um jeito diferente das outras empresas, ele denominou essa maneira dessas empresas gerirem de teoria Y. E as empresas que não tinham tanto sucesso e que concebiam as pessoas e a gestão de uma maneira diferente, que era a maneira mais comum de se conceber à época, ele denominou de teoria X. Né? Então, na teoria X, que é a teoria mais dominante na época e que foi a teoria em que as empresas não obtiveram tanto sucesso, os funcionários não gostavam, a ideia de pessoas, né, nessa teoria era de que as pessoas não gostavam de trabalhar, assim, não nasceram para trabalhar, não tinham intenção de trabalhar, e elas tendem a evitar o trabalho sempre que possível. Né? Também nessa teoria X, essas pessoas precisavam ser coagidos, né? Para trabalhar, precisava ter um supervisor ali batendo, né? Pedindo, implorando para ele trabalhar. Né? Então eles eram extremamente controlados, ameaçados, com punições, para que eles para que eles pudessem alcançar as metas que as empresas estabeleciam. Bom, nessa percepção, né, da teoria Y, as empresas evitavam, né, os funcionários, então, dessas empresas que atuavam na gestão desta forma, se evitavam a responsabilidade e buscavam sempre orientação formal, né? Estavam sempre ali pedindo orientação para o supervisor, o que eles deveriam fazer, porque eles não queriam, né, se responsabilizar por coisas que eles não tinham, não estava na competência deles. A maioria dos trabalhadores da teoria X coloca a segurança acima de todos os fatores associados ao trabalho e mostra pouca ambição. Então, nesta teoria, as pessoas se sentiam extremamente ameaçadas. Então, a motivação delas, né, o que fazia com que elas ficassem no trabalho, era a sobrevivência. Então, era uma motivação relacionada aos fatores fisiológicos. Né? Eu preciso do trabalho para sobreviver, para comer, para beber, para pagar o meu aluguel. Então, são necessidades fisiológicas. Então, assim, as pessoas, a única ambição delas era satisfazer esse nível de necessidade. Então, a teoria X, né, que estava voltada para a maioria das empresas que existia naquela época, fazia a gestão das pessoas dessa forma. Então, na grande maioria destas empresas, né, que não obtiveram tanto sucesso quanto as empresas que já administravam considerando uma outra concepção, que ele denominou de concepção de teoria Y, né, eram pessoas submissas, eram pessoas muito voltadas para a tarefa, não tinham interação com o supervisor, não eram participativas. Então, eram pessoas que estavam o tempo inteiro sendo mandadas e obedecendo, e não se envolviam muito com a discussão de como elas deveriam fazer o trabalho e de por que aquele trabalho deveria ser feito daquela forma. Ao contrário da concepção das empresas que o McGregor chamou de empresas que gerenciavam a partir da teoria X, as outras empresas, aquelas que obtiveram sucesso na pesquisa dele, que ele denominou de concepção de gestão voltado para a teoria Y, os funcionários achavam, né, o trabalho algo natural, acreditavam que o trabalho faz parte da realização deles, né, e que o homem, né, o ser humano, ele tem por natureza, né, e característica o trabalho.
né? E tem também, por natureza, o descanso. Então, o homem é um ser que tanto precisa de trabalhar, quanto precisa de descansar e de se divertir, né? Também na concepção da teoria Y, as pessoas demonstram autorrealização, autoorientação, autocontrole, né? E se estiverem comprometidas com os seus objetivos. Então, foi observado, né, nas empresas que obtinham sucesso, que a gestão deixava as pessoas controlarem as suas tarefas, as pessoas buscarem entender qual era o objetivo daquilo que elas estavam fazendo, de como esse objetivo, né, de como aquilo que elas estavam fazendo contribuía para as metas organizacionais. Então, na medida em que os gestores passavam a permitir que as pessoas se comprometessem mais, né, se envolvessem mais com as tarefas que elas estavam fazendo, opinassem mais sobre aquilo que elas estavam fazendo, na medida em que eles iam permitindo isso, as pessoas iam se comprometendo mais com os objetivos que eles precisavam alcançar, com as metas que estavam sendo definidas para elas. E então, a pessoa não é uma pessoa que não gosta de trabalhar, é ao contrário, né? A pessoa aprende, a pessoa é capaz de aceitar as decisões que são tomadas, a pessoa busca assumir responsabilidades, principalmente se ela estiver comprometida com o trabalho. Também as pessoas têm capacidade de tomar decisões inovadoras e pode ter e essa capacidade de tomar decisões, ela envolve qualquer pessoa, né? Não é um privilégio exclusivo de quem está ocupando uma posição hierárquica, quem é um chefe ou quem é um supervisor, né? Ou um superior imediato. Então, as pessoas têm a capacidade de contribuir no processo de tomada de decisão, né? Isso ficou muito claro na pesquisa do MacGregor, né? E que as pessoas também podem ser motivadas, né, quando propõem ideias, né, quando participam de processo decisório, quando são desafiadas a cumprirem novas tarefas, né, ou quando tem um conjunto de tarefas com um nível de responsabilidade maior, né, ou quando tem um bom relacionamento no grupo. Então, vejam, na teoria Y, as pessoas são vistas, são concebidas e são geridas, né, de uma outra forma. Elas têm maior liberdade, elas têm maior poder de participação, né, elas se envolvem mais com o que elas estão fazendo, elas dão mais opiniões sobre aquilo que elas estão fazendo, elas compreendem mais o que está acontecendo no ambiente organizacional e, portanto, esses aspectos, né, os motiva mais, as deixa mais comprometidas com o trabalho e traz para elas um conjunto de motivação completamente diferente daquelas pessoas que são geridas, né, por empresas cuja concepção é o entendimento de homem como alguém que precisa de ser mandado, o entendimento de pessoas como alguém que precisa de ser rigorosamente controlado, que é o caso das empresas que geriam, né, as pessoas e a empresa dentro da concepção da teoria X. Na teoria dos dois fatores, nós vamos falar de um outro teórico de nome Frederick Herzberg, que também é psicólogo e que também nos anos 50 trabalhou com o tema motivação. Este autor, né, ele identificou nas suas pesquisas sobre motivação que existem dois tipos de fatores que afetam a motivação ou que estão relacionados à motivação, né? O primeiro fator ele chamou de fator higiênico e o segundo fator ele chamou de fator motivacional e que está diretamente relacionado ao conteúdo do cargo. Nós vamos ver
com mais detalhes nos próximos slides, cada um desses fatores. Como dissemos no slide anterior, né, a teoria dos dois fatores, existem dois fatores. O primeiro deles, a gente vai falar no fator motivacional. O fator motivacional é um fator que é intrínseco, ou seja, é um fator que está dentro, né? que se relaciona com aspectos internos. Né? Então, quais são esses aspectos internos que esse fator relaciona? Ao conteúdo do trabalho em si. Então, o Herzberg diz que quanto mais, né, a natureza das tarefas, a sua sintonia com os interesses e a qualificação das pessoas estiver adequada, então quanto mais uma pessoa estiver fazendo uma tarefa que está dentro daquilo que ela sabe fazer, dentro da sua formação, dentro das qualificações que ela tem como profissional, mas essa pessoa se sente motivada, né? Ela está ali fazendo alguma coisa que ela gosta, que ela sabe fazer. Né? O Herzberg também disse que o sentido de realizações de algo é importante. Então, os fatores motivacionais intrínsecos tem a ver com aquilo que a pessoa está sentindo, né? Então, se a pessoa se sente bem fazendo isso e está numa tarefa que ela gosta, ela está motivada, né? Então, quanto mais o trabalho tiver sentido para mim, né? Tiver aderente àquilo que eu quero, àquilo que eu gosto de fazer, mais eu vou estar motivada, mais esses fatores estão diretamente ligados à minha necessidade, aquilo que eu desejo para mim, né? Então, e também mais então eu passo a me responsabilizar pela tarefa, mais eu tenho possibilidade de crescimento dentro da empresa, né? E mais eu me sinto também, né, na necessidade de prestígio decorrente dessa minha escolha, né, dessa minha profissão que eu escolhi. Então, na verdade, o fator motivacional é um fator que está relacionado ao cargo, à natureza do cargo, à natureza daquilo que eu vou executar, aos desafios que as empresas nos dão, né? Relacionado àquilo que nós queremos fazer, que nós sabemos fazer, que nós temos potencial para fazer. Né? Então, é muito importante que as empresas deem atenção para definição de cargos, de profissões, né, na atuação que sejam compatíveis com as pessoas que estão trabalhando dentro da empresa, com os profissionais que estão sendo contratados dentro da empresa. Então, o fator motivacional é um fator intrínseco. Primeiro, porque está relacionado com o indivíduo em si. Então, cabe à empresa identificar quais são os potenciais daquele indivíduo, as qualificações dele, a profissão dele, e cabe à empresa ter um plano de cargos e salários, né, que dê a esses profissionais um conjunto de perspectiva para que ele possa crescer, se desenvolver. Quanto mais essas duas coisas estiverem conciliadas e convergentes, mais esse fator pode motivar as pessoas. O outro fator importante que o Herzberg definiu foi o fator higiênico, né? Que também é definido por ele como fator extrínseco. Né? O que é um fator extrínseco? É que está fora do cargo, é aquilo que está dentro da empresa, mas está fora do cargo, né? Quer dizer, não está relacionado àquilo que a pessoa está executando, tem por definição executar, cumprir suas tarefas relacionadas ao cargo, está dentro da empresa. Então, os fatores extrínsecos têm a ver com as condições de trabalho, ok? Então, eu posso estar extremamente motivada, eu posso estar fazendo uma coisa extremamente dentro da minha
responsabilidade, da minha qualificação, da minha profissão. Eu estou extremamente feliz executando aquilo, faço muito bem, sou reconhecida dentro da empresa, vejo que a empresa trouxe, tem um plano de carreira que eu posso crescer e me desenvolver, mas se eu não tiver um fator extrínseco também adequado, isso pode me desmotivar. Se eu não tiver, por exemplo, uma condição de trabalho adequada, se eu chego lá e preciso de um equipamento para trabalhar e eu não tenho, se eu chego lá e o meu chefe é uma pessoa extremamente agressiva, é extremamente mal educada, né? Vive colocando as pessoas umas contra as outras, isso vai me desmotivar. Né? É um fator extrínseco, porque está relacionada com coisas que a empresa nem sempre consegue controlar e nem as pessoas. Né? Então, se eu tiver uma relação humana dentro do ambiente de trabalho desagradável, não vai ser, eu não vou ficar motivada, né? Por melhor que eu esteja, por mais satisfeita com aquilo que eu estou fazendo, com mais motivada eu estiver, mas se eu não tiver um ambiente de trabalho com os meus colegas adequado, isso pode me desmotivar. Se eu não tiver um salário adequado, isso também pode me desmotivar. Se as políticas, né, de gestão de pessoas não forem boas, né, eu também posso me desmotivar. E se as condições físicas de segurança no trabalho também não forem boas, né? Se eu não tiver equipamentos de proteção, se eu não tiver segurança para trabalhar com tranquilidade, eu não vou conseguir fazer o meu trabalho adequadamente e isso pode me desmotivar. Na teoria de Herzberg, portanto, os fatores higiênicos ou os fatores extrínsecos, né, à natureza da atividade que eu faço são de extrema importância, né? Porque eles podem me deixar extremamente insatisfeito. Eu posso estar muito motivada porque eu estou fazendo algo que eu gosto, né? Eu estou motivada porque eu estou num cargo adequado, porque eu estou feliz com o que eu faço, porque eu estou fazendo aquilo que eu sei fazer, porque eu estou sendo reconhecida. Então, os fatores motivacionais dentro da teoria de Herzberg estão muito bem, me deixam motivada, mas, por outro lado, os fatores higiênicos ou extrínsecos me deixam extremamente insatisfeito. Então, o papel dos fatores higiênicos é que eles criam um clima psicológico e material saudável, né? Então, eles não têm o papel de me motivar, mas eles têm o papel de me deixar satisfeito. Eles influenciam na minha satisfação e com as condições dentro das quais o trabalho deve ser realizado. Então, o ideal, né, é que eu tenha no meu ambiente de trabalho tanto os fatores motivacionais, quanto eu também tenha os fatores higiênicos adequados, porque daí eu potencializo a minha capacidade motivacional, né? Eu já estou satisfeito com tudo aquilo que eu faço e ainda encontro um ambiente extremamente adequado, um ambiente capaz de me acolher, eu encontro bons chefes, eu encontro bons amigos, me relaciono bem com todos eles, né? O salário é adequado para aquilo que eu faço, né? Eu tenho as políticas da empresa me oportunizam crescimento profissional, me desafiam para novos treinamentos, para crescimento na carreira. Então, quanto mais eu tiver esses dois fatores alinhados e correndo adequadamente dentro da empresa, do ambiente, né, do profissional que eu estiver atuando, mais motivado e melhor vai ser a minha capacidade motivacional. Bom, com esse slide, nós encerramos a nossa aula de hoje e eu espero que vocês tenham entendido. Como sempre, eu estou à disposição de vocês no meu e-mail e pelo portal do aluno da Unifacp. Tenham bons estudos e até a nossa próxima aula.